Na linha conosco, policial civil Leonel Rade. Boa tarde. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Thaline. Bem? E eu, Lucas, também. Lucas Rivas. Lucas, isso aí. Leonel Rade, o senhor pertence a esse movimento, essa organização, Antifa? Pode explicar o que é? Esse movimento não existe, simplesmente não existe, né? Antifa, né, seria antifascismo, né? Movimentos antifascismo. Não existe um movimento unificado em nenhum lugar, né? Tem pessoas que são antifascistas que são contra a polícia, tem antifascistas policiais, tem antifascistas professores, tem antifascistas anarquistas, sociais-democratas, comunistas, socialistas, entende? Porque a única coisa que unifica essas pessoas, essas demandas desses grupos, é justamente se contrapor ao fascismo. E o que é o fascismo? É aquilo que a gente viu com Hitler, que viu com Mussolini, que viu com Pinochet, né? Essas lógicas de intolerância, lógicas de autoritarismo, violência, né? Mais ou menos o que a gente vê com o governo Bolsonaro sendo instalado, perseguição aos diferentes, né? Fim da democracia. Então é isso. O antifascismo nada mais é, né, do que se voltar contra uma lógica autoritária e uma lógica de violência. Então é isso. Então não existe liderança, né? Não tem como ter liderança em algo tão plural, né? Não existe alguém que possa falar em nome dos antifascistas, entendeu? Porque simplesmente não existe o movimento em si, não existe nada estruturado nesse sentido. Agora, Leonel, a gente conversou agora, boa tarde, é a Thaline que fala contigo. A gente conversou agora há pouco justamente com o deputado Rui Irigaray e ele disse que fez toda a questão, digamos, processual e jurídica porque justamente defende a democracia e não quer confrontos nas ruas de Porto Alegre, como a gente vê que já começam a acontecer, infelizmente, no resto do país. Argumentei com ele, por exemplo, que este foi um dos movimentos que eu acompanhei nas redes sociais, por vídeos, num dos domingos recentes no centro de Porto Alegre. Não vi nenhum tipo de agressão e achei sim que as pessoas que conversavam, que trancavam a rua e conversavam com os integrantes da carreata não foram agressivos. Mas em alguns locais, agora não vou ser específica em Porto Alegre, a gente vê sim depredação e atos violentos. Isso se atribui a quê? Infiltrados, pessoas que se aproveitam do movimento de pró-democracia para fazer tumulto? Primeiro eu pergunto para o Rui Irigaray quem ele pensa que é para falar que ele é pró-democracia. Um indivíduo que pertence a um partido e apoia um governo fascista que declarou, né, em rede nacional, isso foi escancarado pelo Sérgio Moro, que inclusive fez declarações dizendo que o Bolsonaro queria armar a população para se voltar contra governadores dos estados, contra prefeitos, né, dar munição para essas pessoas. E o senhor Rui Irigaray fez o quê? Postou no seu Instagram uma foto com o Bolsonaro e uma mesa cheia de armas de fogo, logo dias depois dessa reunião, que ninguém sabia do acontecimento dessa reunião, e ele já tinha postado uma mensagem subliminar no sentido de vamos armar a população para nossas liberdades. Inclusive é ele que coordena essas carreatas aí, né, que tinham como objetivo quebrar a quarentena, atacar o governador do estado, Eduardo Leite, atacar o Marquesan, né, de forma totalmente antidemocrática, né, e ilegal, inclusive, no sentido de querer, né, que decretos aí fossem derrubados na base do autoritarismo e da intimidação. Bom, dito isso, esses movimentos, né, têm que ter como base, né, os movimentos pela democracia, têm que ter como base a legalidade e têm que ser movimentos pacíficos. Toda vez que esses movimentos enveredam para esse campo da violência, como a gente viu em 2013, que começou com um movimento legítimo e foi a partir de pequenos grupos que se infiltravam, que iam lá criar determinadas ações de violência, a gente vê que a extrema-direita cresceu em cima disso e legitimou todo um discurso, né, de perseguição a todos os grupos que se mobilizavam. E é o que vai acontecer de novo, né? É tudo que o bolsonarismo quer, tudo que os fascistas querem, é criar esse tipo de situação, que é diferente de São Paulo, né? Vamos deixar claro que domingo, por exemplo, ficou claro que quem começou a violência
foram os grupos bolsonaristas, com neonazistas, inclusive, né, descarados ali no meio, que eles começaram o confronto e a Polícia Militar de São Paulo acabou comprando por esse grupo. Né, isso que a gente vê. Agora, é fato, existem pessoas mal intencionadas, pessoas que se infiltram em movimentos legítimos para fazer o seu tipo de ação. Eu repudio isso e acho que todos aqueles que defendem a democracia e querem ir para a rua têm que repudiar esse tipo de ato também. E é como eu falo, o movimento, né, antifascismo, ele não é homogêneo. Ele tem diversas linhagens, diversas tendências, diversas pessoas. Ele abrange todo mundo que é antifascista, que é contra o fascismo. Então, é muito complexo, né, essa questão, mas eu digo, repudio e eu espero que as pessoas que estão participando desses atos nas ruas repudiem também e controlem, né, esses indivíduos que muitas vezes são infiltrados, inclusive da extrema-direita, como agora a CBN lá nos Estados Unidos demonstrou que grupos da extrema-direita se faziam passar por antifascistas, se faziam passar por pessoas contrárias ao Trump, justamente para criar o caos e incentivar a violência. Olá, policial, é o Lucas falando contigo, Leonel, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Hoje a gente está vendo no Brasil, por exemplo, os protestos que estão ocorrendo no país, a presença de torcidas organizadas de times de futebol. Elas estão aí auxiliando, estão atuando de forma unificada para combater o fascismo. Em São Paulo, aqui em Porto Alegre também, Grêmio e Inter estão unidos, torcedores organizadas dos dois clubes. Como é que o senhor está analisando esta questão onde a democracia está em primeiro plano de torcidas que historicamente se odeiam? Eu acho isso espetacular, entende? Eu acho espetacular que pessoas que têm visão de mundo diferentes, que são antagônicas em diversos outros aspectos, né, inclusive no futebol ou até mesmo no campo político, né, pessoas que de repente são contra o Estado e outras pessoas acham que tem que ter mais Estado, enfim, consigam dialogar, né, e fazer ações conjuntas e esquecerem as suas diferenças em prol de um bem maior que, no meu ponto de vista, é a democracia e a paz, entende? A gente está num momento de pandemia, tem mais de 30 mil mortos, sabe? E essas pessoas bolsonaristas aí, essas pessoas ligadas ao fascismo com uma lógica deturpada, baseada em fake news, fazendo esse tipo de ações, né, pela morte, essas pessoas conseguiram se unificar e fazer ações em prol da vida e a favor da democracia para que não se feche um regime no momento mais crítico que o Brasil vem vivendo nos últimos 200 anos. Né? Então eu acho espetacular assim, que esteja acontecendo e eu espero que se amplie, que as pessoas consigam dialogar, né, mesmo nas suas divergências. Muito bem. Tem mais Julimir, um detalhe. Diga. Rapidamente, deixa eu aproveitar Eu também vou fazer mais uma pergunta para o deputado Rui Irigaray, para o Leonel. O Leonel, policial Leonel Hadi, algumas pessoas já estão comentando que haverá aí um movimento de comunicação para a chefe de polícia do estado, a delegada Nadine Anflor, com relação aos teus posicionamentos políticos. Existe isso? O que pode acontecer na prática? Olha, honestamente, eu nunca falei em nome da polícia, nunca utilizei símbolos da polícia, sempre me posicionei no meu espaço, né, fora de horário de serviço. Deixei sempre claro. Agora, eu sou policial, né? Eu não sou bailarino, eu não sou, sei lá, carpinteiro, eu não sou bancário, né? Se eu fosse, eu poderia dizer, eu sou fulano de tal, que é assim que acontece nos meus vídeos, né? Eu podia dizer, eu sou fulano de tal, eu sou bancário, eu sou fulano de tal, eu sou professor, né? Agora eu sou fulano de tal, eu sou policial. Meu nome é Leonel Hadi, eu sou policial civil. O que eu posso fazer com isso? Sou concursado, trabalho nisso. Agora, eu não estou usando o nome da instituição, não falo o nome da instituição. A chefe de polícia sabe disso, uma pessoa que eu tenho grande admiração, né? E acho muito engraçado, né? Essas pessoas que dizem idolatrar a polícia, que acham que policial tem que matar vagabundo, fazem todo esse discurso pró-polícia, vêm e quando enxergam alguém que é divergente dessa lógica fascista que eles querem implementar, esse pensamento único que eles querem implementar dentro de uma instituição, eles vêm e atacam nessa covardia, com fake news. Aliás, essa denúncia do deputado Rui Irigaray é toda copia e cola de um site de fake news. E eu queria fazer um desafio para o Rui Irigaray, se ele está escutando agora, e meu desafio é o seguinte, senhor Rui. Pegue o seu celular e eu pego o meu, e vamos abrir no Celebrite, que é um programinha que abre todas as conversas, puxa até coisas que foram apagadas do WhatsApp,
E vamos ver quem está defendendo a democracia, quem defende um movimento pacífico, quem defende a sociedade e quem está defendendo outros interesses sendo financiados pelo capital estrangeiro. Leonel, eu faço aqui um desafio. Aproveitando, o Rui Irigaray diz que o senhor participa de movimentos terroristas, que usa a imagem da Polícia Civil para se promover e que pretende se candidatar a cargo político. Um político falando isso? Um político que é pré-candidato a prefeito e rachou o partido dele, o PSL, e o Zuco, que é o deputado do partido dele, disse que não votaria nele nem para síndico de prédio. E ele quer fazer esse tipo de acusação. Eu acho muito engraçado isso, entende? É ridículo. E outra, baseado em quê? Não existe liderança no movimento. Eu nem tenho ido em nenhum movimento que está acontecendo, eu não fui nenhum domingo para a rua. Eu tenho ficado em casa na quarentena para ser acusado desse tipo de absurdo, entendeu? Ele vai ter que responder isso na justiça e vou dizer para ele que ele prove. Primeiro eu vou deixar ele provar o que ele está fazendo, as acusações. Se ele não conseguir, ele vai responder na base da lei também. Muito bem. Leonel Hadi, muito obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade e viva a democracia.